Shalom, shalom. Bom dia. Vamos começar a nossa manhã da melhor maneira, na presença do Senhor, na presença de Yahvé. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome, queremos Te dar, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor por este dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É o que diz a Tua palavra. E nós, ó Deus, damos a Ti nesse dia tudo que é devido a Ti, Senhor. Devolvemos a Ti, ó Deus, toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor tem nos feito bem e não mal. Queremos Te adorar, ó Deus, nesta manhã. Queremos Te exaltar por esse dia tão tremendo, tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia tem um versículo em Apocalipse que diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Hoje nós vamos falar sobre uns poucos discípulos que não amaram suas próprias vidas. Continuando ainda falando sobre o tema do livro que estamos abordando, Plano Mestre de Evangelismo. Mas o princípio de seleção e concentração de esforços está enraizado no universo e traz resultado palpável. E não importa quem seja a pessoa que o coloque em prática. Desde que creia, né, que dá resultado, a pessoa obterá esses resultados. Com certeza, a igreja do Senhor Jesus Cristo falhou em crer na eficácia desses resultados. E não é à toa que os comunistas, sempre alertas aos métodos que funcionam de fato, adotaram em larga escala o mesmo método de Jesus para a expansão da sua ideologia. E valendo-se dele para atingir os seus objetivos, eles conseguiram multiplicar-se, deixando de ser um punhado de zelotes para se transformar numa vasta rede que chegou a dominar quase metade da população do planeta. Eles provaram na história recente o que Jesus demonstrou de modo tão claro em sua época, que as multidões podem ser conquistadas com facilidade se tiverem bons líderes para seguir, líderes que não amaram a própria vida. Será que, em certo sentido, a expansão que a filosofia comunista alcançou há algumas décadas poderia ser encarada como um julgamento da igreja? Até que ponto a debilidade do nosso compromisso com o evangelismo, assim como a maneira superficial com que nós lidamos com essa questão, podem ter sido colocados na berlinda? Bom, ainda está em tempo de agir. Está na hora da igreja confrontar a situação de modo realista. Os dias de superficialidade já se foram. O programa evangelista da igreja, ele naufragou em praticamente todas as frentes. E pior de tudo é que o grande impulso missionário da expansão do evangelho através de novas fronteiras, ele perdeu a sua força, sejamos realistas. Em muitos países, a igreja enfraquecida mal consegue acompanhar a explosão populacional. Basta nós olharmos para a França, como o islamismo cresce ali naquela nação. Há uma estatística que diz que até o ano de 2050 a França será islâmica. Mas, enquanto isso, as forças satânicas deste mundo eles estão se tornando ainda mais implacáveis e ousadas em seus ataques. Quando nós paramos para pensar sobre isso, nós percebemos a ironia.
numa era em que há recursos disponíveis para a disseminação rápida do Evangelho por parte da igreja, como nunca se viu antes, na prática, nós estamos alcançando menos resultados em nosso objetivo de ganhar o mundo para Cristo do que antes da invenção do automóvel. Então, ao avaliar a condição trágica do mundo de hoje, nós não podemos agir de modo afobado, na tentativa de reverter a tendência de uma hora para outra. Talvez este tenha sido o nosso problema. Com a preocupação de conter a maré, implantamos um programa evangelístico de impacto através de estratégias para alcançar massas. E aí fizemos isso sucessivamente, um atrás do outro, para alcançar as multidões com a palavra de Deus. No entanto, por conta da nossa frustração, nós falhamos, por não compreender que o problema verdadeiro não está no povo, no que ele crê e como é governado, se é bem alimentado ou não. Todas essas coisas consideradas tão vitais são, em última análise, manipuladas por outras pessoas, por uns poucos líderes que foram treinados pela esquerda, talvez uns poucos de lá, do outro lado, que não amaram a própria vida e a deram pela causa do controle das massas. Então, se nós não podemos começar por cima, é melhor dar a largada onde estamos, treinando alguns dos mais simplórios para que se tornem grandes. E cabe lembrar que ninguém precisa do prestígio do mundo para ser útil no reino de Deus. Basta não amar a sua própria vida. Qualquer pessoa que deseja seguir a Cristo com fervor pode se tornar uma influência poderosa sobre o mundo, desde que naturalmente passe ela mesma pelo treinamento adequado e não ame a sua própria vida. E essa é a frase que fica para que nós venhamos meditar. Eu estou colocando a minha vida acima da missão de Jesus? Olha que desafio essa pergunta. Olha que coisa tremenda. Quantos realmente colocaram o chamado de Deus, a missão de Jesus Cristo, o chamado para o cristão, não é para alguns cristãos que têm um ministério do evangelismo, mas é para cada cristão. Cada cristão recebeu essa determinação, esse comando, essa ordem, essa grande comissão, que se tornou uma grande omissão por parte da igreja. Mas, na verdade, não é uma grande omissão, ela é uma grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então, eu quero, neste momento, orar com você e apresentar a sua vida, a minha vida, diante de Deus. Porque há um chamado sério para deixarmos a nossa vida de lado e a seguirmos a missão, o chamado, a determinação de Jesus Cristo. Isso é a verdade. Em linhas gerais e resumidamente, é isso que trata o Evangelho. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, dar a Ti, ó Deus, o que é devido a Ti, Senhor. Queremos sim, Pai, viver este versículo da maneira como ele nos foi apresentado em Apocalipse 12:11. Eles o venceram a Satanás, venceram a morte, venceram o adversário, venceram o inimigo, venceram aqueles que se puseram em favor do inimigo, se emprestaram para servir ao inimigo contra a igreja. Eles, os discípulos, os apóstolos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida.
Pai, nós queremos, em nome de Jesus, apresentar a Ti, ó Deus, nossas vidas e esse chamado tão nobre que recebemos. Queremos sim, Pai, dizer sim a Ti, Pai, sem reservas. Não valeria nada a nossa vida se nós, ó Deus, ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma. É isso que a Tua palavra diz. Nós desde já Te agradecemos pelo privilégio de termos, ó Deus, recebido essa confiança do Senhor em nos escolher, em delegar uma tarefa tão nobre. Em nome de Jesus, Pai, toma os nossos familiares, os nossos parentes, as pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento, como diz no grego, no nosso oikos, a nossa casa, as pessoas que estão ao cercano, a cercania da nossa vida cotidiana. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus, trabalha em nossos corações, molda-nos para que nós possamos ser realmente instrumentos para essas vidas e que venhamos, ó Deus, a amar, ó Deus, a Ti, ao Teu reino e ao Teu chamado, e não amar as nossas vidas até a própria morte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Tenha um bom dia, um dia glorioso na presença do Senhor. Peço que você nos ajude a divulgar essa mensagem, compartilhando, dando seu like, fazendo um comentário. Tudo isso vai fazer com que aumente a relevância desse trabalho. Fiquem com Deus. Shalom.